Meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bênção! Nós estamos aqui mais uma vez, aqui na sala de aula, para aprender mais um pouco da doutrina da salvação, matéria de soteriologia, doutrina da salvação. Hoje nós vamos dar a nossa segunda aula de soteriologia e nós vamos estar na página de número 5. Mas antes de nós ir para a página de número 5, eu vou dar uma pincelada na aula passada, para nós ficar por dentro e iniciar esta aula de hoje. Então vamos fazer um lembrete aqui do que estudamos na aula passada. Então, na aula passada, no capítulo 1, nós estudamos sobre exemplos proféticos da salvação no Antigo Testamento, onde falamos aqui de voz audível, lá em Isaías 53, falamos da voz profética visual, que foi a visão que Ezequiel teve a respeito da salvação de Israel, no seu capítulo 37. Falamos sobre profecia tipológica, Jesus representado no Cordeiro em Levítico 9:3, e falamos sobre profecia figurada em Gênesis 24, que foi o casamento de Isaac e de Rebeca. Figura o casamento de Jesus com a igreja nas bodas do Cordeiro no céu, após o arrebatamento da igreja. Muito bem, nós falamos também sobre a condição do homem. Falamos sobre pecado por comissão e pecado por omissão. Pecado por comissão, nós dividimos aqui, duas classes de pecado: pecado por comissão e pecado por omissão. Falamos também sobre os passos para a salvação, que são 7 passos, que é 6 passos dados pelo homem, lembrando que o número 6 é o número do homem, e o 7º passo dado por Deus, lembrando também que o número 7 é o número de Deus. Então entramos no primeiro passo, que é o ouvir. O primeiro passo é ouvir. Então, neste passo de ouvir, nós falamos também sobre a negligência do povo em ouvir a voz de Deus, de Gênesis ao Apocalipse. Então aqui nós terminamos a nossa aula, quando o povo vai deixar de ouvir a voz de Deus no final do milênio e vai dar ouvido à voz de Satanás, que estava preso 1000 anos e foi solto e foi fazer a sua política, e ele conquistou muitos que estavam ali no milênio com Cristo, e o povo preferiu dar ouvido vai preferir dar ouvido a Satanás do que a lei de Cristo no milênio. Muito bem? Essa foi a nossa aula passada.
Agora nós vamos entrar no segundo passo para a salvação, aqui na página de número 5. O segundo passo para a salvação. Então vamos lá, só para ver se os alunos gravaram. O primeiro passo para a salvação, qual é mesmo? O primeiro passo. Ouvir. Vamos mais alto? Ouvir. Ouvir. Este ouvir se chama o ouvir da fé. Amém? Amém. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então eu costumo falar assim. Quando eu falo ouvir duas vezes, eu falo que é ouvir aqui e ouvir aqui, ou aqui, né? É ouvir e guardar e praticar. Então, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, esse é o primeiro passo. O primeiro passo é a pessoa ter que parar, sentar e ouvir alguém falar da palavra de Deus para ele. Ele vai ouvindo e vai adquirindo o primeiro passo, o segundo passo, que é a fé. Vamos lá. Segundo passo, a fé. Então, o que é fé? Hebreus 11 fala, né? Que a fé, ela é o firme fundamento. Vamos ler na Bíblia que é melhor, né? Vamos ler Hebreus 11 aí, Hebreus capítulo 11. A fé é o firme fundamento de que mesmo? Das coisas que se não espera e em provas da que se não vê. Isso. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Isto é fé. É confiança. Fé é confiança, é lealdade para com alguém. Leiamos então a palavra do Senhor, registrada em Mateus capítulo 11 e versículo 12. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele. Isso, leia outra tradução. Mateus 11, 12. Mateus 11, 12. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso, outra tradução vai dizer assim: e desde os dias de João Batista e até agora se faz violência. Vai dizer assim: e desde o dia de João Batista e até agora, o reino dos céus é tomado à força, e só os que se esforçam que se apoderam dele. Amém? Leiamos aí João, primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 23. E o seu mandamento é este: que creiamos no seu nome, no nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Gálatas 5, versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé atua pelo amor. Amém. Efésios 4, 5 ao 13. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Isso, uma só fé. Vamos frisar aí a palavra fé. Amém? Vamos mais aí. Hebreus 11, versículo 17.
Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu filho. Atos capítulo 3, versículo 16. E pela fé do seu nome, fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis. E a fé que é por ele deu a este, na presença de todos vós, esta perfeita saúde. Amém. Todos os versículos que lemos aí, os alunos observam que falou sobre fé. Amém? Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas 3. O ouvir a palavra de Deus gera fé. A fé gera arrependimento. O arrependimento gera a confissão. A confissão gera o abandono. O abandono gera a vigilância. E a vigilância nos ajuda a conservar o nosso nome escrito no livro da vida. Vamos falar isso tudo junto? Vamos? A partir aqui de Judas 3, aqui nós paramos aqui. Vamos falar em voz de coro isso aqui? Eu vou contar até 3. Vamos ler todo mundo junto? Para nós guardar isso aqui? Vamos? Vamos lá. Vocês estão preparados aí? Então? Vamos lá. Vamos ler em voz alta. 1, 2, 3. O ouvir a palavra de Deus gera fé. A fé gera arrependimento. O arrependimento gera confissão. A confissão gera o abandono. O abandono gera vigilância. A vigilância ajuda-nos a conservar o nosso nome escrito no livro da vida. Amém. Que bênção, viu? Todos os passos para a salvação estão contidos aqui nesta frase. Amém? Continuamos. Vamos lá. Existem alguns tipos de fé. Alguns tipos de fé, tais como: existe uma fé que é a fé como fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Isto. O outro tipo de fé chama fé salvadora, ou podemos chamar também de fé salvífica. Romanos 10 e 17. E assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Essa é a fé salvadora, ou a fé salvífica. Também existe outro tipo de fé, que é a fé como dom espiritual. Se chama o dom da fé. 1 de Coríntios 12, versículo 9. E a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Amém? E o outro tipo de fé é a fé santíssima. João 20. No primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra tinha sido removida. Então correu e foi até onde estava Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Com isso Pedro e os discípulos saíram e foram até o túmulo. Ambos correram junto, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro no túmulo. E abaixando-se viu os lençóis de linho, mas não entrou. Simão Pedro seguindo chegou e entrou no túmulo. Ele também viu os lençóis,
e o lenço que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então outro discípulo que havia chegando primeiro ao túmulo também entrou. Ele viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura que era necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Amém. Então só tá bom, porque o capítulo é muito grande, mas eu queria chegar a essa parte. Ele viu e creu. Ele viu e creu. Essa fé é uma fé santíssima. E etc. E outro tipo de fé que nós poderíamos falar aqui, que seria uma fé cega. Fé cega. Ou fé, ou melhor dizendo assim, vamos falar melhor assim. Fé natural. Uma fé natural. A fé natural é essa fé que nós já nascemos com ela. Por exemplo, o bebê, quando acaba de nascer e que ele sente fome, ele chora. E por que o bebê chora quando ele sente fome? Por quê? Você sabe por que o bebê chora quando ele sente fome? É porque ele tem fé que se ele chorar, alguém vai dar mamadeira para ele. Essa é uma fé natural. Todo mundo nasce com ela. Entendeu? O bebê chora, ele sabe, se eu chorar, eles vão me dar papinha. Quando ele quer colo, ele chora. Se eu chorar, eu vou ganhar colo. Essa é a fé natural. É a fé que aqui não tem, né? Mas eu sei que tem uma tomada ali, ó. Tem uma tomada ali. Eu sei que se eu puxar aquela tomada, eu vou apagar tudo que está na minha frente aqui, a câmera, as luzes, porque isso é uma fé natural. Existe uma fé que é sobrenatural. Esta fé sobrenatural é a fé que nós temos, que se as trombetas de Deus tocar agora, nós iremos subir para o céu com Jesus. Esta fé sobrenatural. Outra fé sobrenatural é a fé que nós temos, que Jesus está aqui agora em nosso meio. Tem alguém vendo Jesus aqui de olho nu? Ninguém está vendo, mas nós cremos pela fé. Isso é fé sobrenatural. É a mesma fé que nós temos, que se nós chegar para o paralítico e dizer, levanta e anda, ele vai levantar e andar, se for da vontade de Deus que ele seja curado. Amém? Assim com qualquer enfermo, ou doente, ou endemoniado, a gente sabe que pelo poder do nome de Jesus, nós temos fé que nós vamos botar a mão na cabeça do endemoniado e vamos dizer, olha, é no nome de Jesus, sai agora, e ele sai pelo poder da fé sobrenatural. Amém? Amém. A fé pode alcançar estágios na vida do cristão, ou seja, ele pode ter uma fé pequena, média ou grande. Se um cristão ou uma congregação vive uma vida de constante oração, jejum e estudo da Bíblia, olha, oração, jejum e estudo da Bíblia, oração, jejum e estudo da Bíblia. Então, se um cristão ou uma congregação vive uma vida de constante oração, jejum e estudo da Bíblia continuamente, certamente terá uma fé grande. Caso contrário, a fé será
pequena, nosso grau de fé é proporcional ao estudo e comunhão com a Bíblia Sagrada. Quando estudamos a Bíblia, Deus está falando conosco e nós estamos ouvindo. Então, quando nós estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, Deus está falando conosco e nós estamos só ouvindo. Deus falar conosco e pegando a palavra que Deus está falando e aplicando em nós. Não é pegar a palavra e aplicar no nosso próximo, no outro irmão, não. A palavra para o irmão, não. É aplicar em nós. É aplicar em nós, né? Quando nós oramos, aí agora é o contrário. Quando nós oramos, nós é que estamos falando e Deus está nos ouvindo. Nós estamos falando e Deus está lá de cima só ouvindo e dizendo: eu estou entendendo tudo, meu filho, estou entendendo tudo. Continua falando, orando, que eu estou entendendo tudo. Não desiste de orar, porque eu vou te dar vitória. Eu estou entendendo essa luta, eu estou entendendo a sua dor, eu estou vendo o seu sofrimento, eu sei que você precisa da vitória sim, eu vou te dar, estou entendendo tudo, só não cessa de orar, porque se você cessar de orar, você vai perder a bênção, que eu vou mandar um anjo a favor de você. Mas se você estiver orando, faça como Daniel. Daniel dobrou o joelho, primeiro dia não recebeu nada, não viu nada, não aconteceu nada. Segundo dia, nada. Quinto dia, nada. 10º dia, nada. 15º dia, nada. 20º dia, nada. 21º, chega o anjo e fala: eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia que tu dispôs a orar e humilhar perante a minha face, diz o Senhor. Então, se Daniel tivesse parado de orar, já orei 10 dias, a bênção não chegou, eu vou dar uma parada. Será que o anjo tinha descido? Não tinha, não é verdade? Então é isso aí. Vamos orar, porque nós orando, nós falando foi uma oração. Deixa nós falar mais um pouquinho sobre oração aqui. Muita gente confunde oração com gritaria, desespero, né? Orar, irmão, não é chegar e ficar 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, parecendo um narrador de futebol, não. Isso, porque a oração não é um diálogo entre a gente e Deus. Como que você vai dialogar com uma pessoa e você fala sozinho? E não dá espaço para a pessoa falar com você? Está entendendo? Tem muitos crentes que ele vai orar e fica e isso vai 30 minutos, 40 minutos. Isso não é oração. Isso é lástima, isso é lamentação. Entendeu? Isso é lamentação. Ele pede tanta coisa para Deus que nem Deus não sabe nem o que vai dar para ele. Ah, Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero um serviço, Senhor, eu quero ficar rico, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o fulano de tal, eu quero que o Senhor faz isso, eu quero que o Senhor faz aquilo e tal, eu quero que o Senhor me cura, eu quero, e tanta coisa que ele pede, e Deus vai ficar sem saber qual o pedido que Deus vai dar para ele. Aí vem a palavra: pede e não recebe. Por quê? Pede mal, né? Quando a Bíblia fala assim, lança sobre ele
todas as tuas necessidades. Ele tem cuidado de vós. Outro versículo vai dizer assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, descansa nele, e o mais ele fará. Quer dizer, você tem uma coisa que você está orando, foca só naquela coisa. Não ore pedindo um monte, ore pedindo aquela bênção. Quando você receber, aí você passa para outra bênção. É por etapa. Passa para outra bênção. Agora o Senhor me deu isso aqui, eu estou agradecendo o Senhor, agora eu vou pedir ao Senhor a outra bênção. E aí a gente vai falar com Deus, igual eu estou falando com vocês aqui, né? Vamos ter postura para chegar diante do santuário de Deus, do trono de Deus. Não precisa de gritaria. Tem gente que grita tanto, né, que parece que Deus é surdo, né? A gritaria, que parece que Deus é surdo. Não precisa de gritar. Aliás, a Bíblia fala assim, olha, quando for orar, entra para o seu quarto, fecha a porta sobre si, ora em segredo, que o vosso Pai vai te responder. Ore em segredo, que o vosso Pai, ele vai te responder. E quando ele responde publicamente. Não precisa de orar gritando para todo mundo escutar com você que está orando. Às vezes a pessoa vai orar, todo mundo sabe o que ele está pedindo, porque ele está gritando para todo mundo escutar, né? Aí a bênção não vem, porque todo mundo escuta, o diabo escuta também. Tem coisa que a gente tem que pedir a Deus no segredo, é de porta trancada. Podemos conjecturar aqui, conjecturar essa porta trancada. Pode ser a porta do nosso quarto, da nossa casa também, mas também pode ser essa porta aqui, entendeu? Quando for orar, tem caso que temos que trancar essa porta aqui, para Satanás nem imaginar o que você está pedindo. Porque se pelo menos conseguir ler os seus lábios, ele impede a bênção chegar. Satanás é especialista em leitura de lábio. Viu? Então é isso aí, meus irmãos. Só a pincelada, a conjectura, para nós aprender um pouquinho aqui, né? Muito bem.